Meus queridos e amados ouvintes, aceitem a paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este quem vos sauda é o seu irmão em Cristo, cooperador N. Eu gostaria de mais uma vez me manifestar na força majoritária do Espírito de Deus para deixar mais um elevo espiritual para a sua meditação. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de estar falando sobre o livro de Neemias. É um livro que vai nos trazer muitas descobertas, muitas coisas importantes que nós iremos ficar satisfeitos. Neemias capítulo 1, vamos iniciar aqui uma série de estudo nesse livro. E eu recomendo a vocês ler esse livro em casa, para você examinar, para ter uma nitidez maior. O livro de Neemias certamente é o melhor e o maior manual de liderança que já foi escrito na história da humanidade. Porque esse livro, além de trazer princípio importantíssimo, ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu só gostaria de te desejar uma meditação perfeita, Neemias, que Neemias é um livro pós-cativeiro. Eu estou falando do cativeiro babilônico. Você sabe que o cativeiro babilônico aconteceu precisamente no ano 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi tomada. Quando os caldeus destruíram a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, levaram os judeus para a Babilônia num cativeiro de 70 anos. E 70 anos eles ficaram privados ali. E Neemias, certamente, ele nasceu lá no cativeiro da Babilônica. E o cativeiro termina em 516, porque a Babilônia, a essas alturas, já tinha caído na mão de outro império, que era o Império Persa. E agora, pela liderança desse novo império, os judeus tiveram a oportunidade de retornar para Jerusalém. A primeira leva, em 516, sobre a liderança de Zorobabel, para construir o templo de Jerusalém. A segunda leva vem em 457, sobre a liderança de Esdra, para ensinar a lei de Deus para o povo. E a terceira e a última leva veio sobre a liderança de Neemias em 444 para a construção dos muros. O que aconteceu com esses judeus que voltaram sobre a liderança de Zorobabel? Quando eles voltaram para Jerusalém, a cidade estava arruinada, só nos escombros. A cidade estava povoada, ou seja, rodeada de inimigos, sobretudo os samaritanos, que foi uma mistura de raças de estrangeiros com os israelitas do Reino do Norte. E esse povo se propôs a unir-se para a construção do templo, no que foram rejeitados pelos judeus que voltaram, não por questão racial, mas por questão teológica, por questão doutrinária. Além de ser corrompido, eles eram sincrétitos, as crenças deles não eram mais puras. E com essa rejeição, esse samaritano se tornou inimigo dos judeus que voltaram. E escreveram uma carta ao rei Artaxerxes, dizendo assim: Rei Artaxerxes, esses judeus que voltaram, eles estão com maus intenções. Eles estão querendo conspirar contra o rei. Eles estão aqui para conspirar. Então a obra que tinha começado foi paralisada por edito do rei. E esses judeus que voltaram, então,
desanimado, cada um foi cuidar do seu canto, da sua casa. E a casa de Deus ficou desamparada. Então Deus levanta o profeta Ageu para encorajar o povo a voltar com força e construir o templo. E aí levanta o profeta Zacarias para despertar o visual. E nesse item é que Neemias sai, que um homem sai de Jerusalém e vai fazer uma visita para Neemias, que estava no palácio de Artaxerxes. E Neemias faz uma pergunta. A pergunta que tem o seguinte teor. Você pode conferir. Versículo 2. Vê Anani dos seus irmãos da terra de Judá. Então eu perguntei dos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E acerca de Jerusalém disseram-me, o restante que não foram levados, que se acha lá na província, estão em grandes mistérios, e destruíram os muros de Jerusalém, foi derribado e as suas portas foram queimadas. Ele é informado que teve um problema. Falando do ano 444, eu estou falando que a cidade, depois que foi tomada, depois de 120 anos, depois de 142 anos, pensa comigo que é uma cidade cheia de pedras reviradas. 142 anos. Ninguém tem dinheiro para reconstruir. Ninguém tem ânimo para reconstruir. Os inimigos estavam ao redor. Há um embargo legal para reconstrução. Quando Neemias escuta isso, de que a cidade está com os muros quebrados, sem segurança pública, com as portas queimadas, significa que os juízes julgavam as causas nas portas, já não tem mais poder no judiciário para defender o direito dos pobres ou dos necessitados. Quando ele tem a informação de que a cidade está mergulhada na terrível pobreza, quando ele toma ciência que o povo está em grande desprezo, que é pior do que a pobreza, que ninguém se importa, ele assenta, chora e jejua. A informação que ele recebe dá a ele a vocação, o chamado, para atender essa grande necessidade. A vocação veio à pessoa de duas maneiras. Um povo chamado interno, ou por uma necessidade externa. Ou você tem ciência de que tem a necessidade, Deus está te chamando você de via de regra para atender essas necessidades. Fazer pergunta, portanto, é perigoso, porque quando você faz uma pergunta, você tem a resposta, você torna responsável pela solução do problema. Então, quando você for para cumprimentar alguém, você não pergunta se está tudo bem, porque pode ser que você escuta uma resposta assim, não está tudo bem. De repente, isso está acabando de comprometer você de ajudar essa pessoa que está passando por um período. O conhecimento que você tem faz um responsável. E o versículo de 1 a 4, Neemias 1, consolador. A palavra Neemias significa aquele que consola. E um consolador é alguém que se importa com o povo, que tem coragem de fazer pergunta, que tem coragem de sentir na pele o drama dos outros. É alguém que é capaz de orar, de jejuar, de chorar pelos outros. Agora, hoje nós vamos ver um outro ângulo. Neemias, agora ele é o intercessor, o atributo de um intercessor. Aqui eu te chamo a sua atenção para esse tópico agora. Segundo o Consolador, Neemias viveu perto das pessoas como um intercessor. Como ele era intercessor, ele estava perto de Deus. O versículo 5 ao 11, ele nos diz assim: e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejas, pois, atento aos seus ouvidos e os seus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, e hoje faço a tua presença dia e noite para os filhos de Israel, teu servo. E faço confissão para o pecado dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de
tudo brutalmente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, seu servo. Lembra-te da palavra da verdade, Moisés dizendo: diz, eu espalharei pelos corpos, mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá eu lutarei e trarei para o lugar que eu tenho escolhido para mim, para fazer habitar o meu nome. Estes são ainda teu servo e o teu povo, que resgataste com o seu grande poder e com a sua mão poderosa. Ah, Senhor, seja, pois, os seus ouvidos atentos à oração do teu servo e ao teu servo que agrada de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. E dá-me perante esse homem, nesse tempo eu era copeiro do rei. Então vamos ver aqui os atributos de um intercessor. Em primeiro lugar, o intercessor é alguém que intercede e pega o fardo dos outros para si. Nós não lemos agora o versículo 4, mas está ligado no versículo 4. Ninguém pode orar para alguém se sentir na pele, sem sentir na pele o drama desse alguém, a dor desse alguém. Não dá para sentir congelado, mecânico, frio. Apenas uma forma. Para você orar para alguém, você tem que sentir a dor de alguém. Se colocar no lugar desse alguém. Orar debaixo da pele desse alguém. Senão você não consegue ser intercessor. O intercessor é alguém que ama, que se importa, capaz de chorar. É curioso que Neemias está a 1.500 quilômetros das pessoas das quais ele está chorando. É curioso que Neemias nunca tinha visto as pessoas pelas quais ele estava chorando. É curioso que Neemias nunca estiveram lá presencialmente. Mas quando ele se informa do que está passando, ele é capaz de chorar. Ele é capaz de jejuar, ele é capaz de chorar. Essa é a primeira marca de um intercessor. Alguém que sente na pele o que o outro está sentindo, está sofrendo. Se você quer viver uma vida de humanidade, então não queira ser um intercessor. Se você não quer sofrer a dor do outro, nunca se apresente como intercessor. Se você não é capaz de sair da sua redoma e da zona de conforto, nunca queira ser intercessor. Porque o intercessor é alguém que carrega o fardo dos outros, que tem no coração a pulsação da dor das pessoas, dos outros. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, o intercessor é alguém que conhece a soberania de Deus sobre si. Olha o versículo 5. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Meus irmãos, eu vou parar aqui para me te trazer mais um tópico. Eu hoje vejo que muita gente tem intimidade com Deus nas palavras, mas no relacionamento com Deus, paizinho querido, aí fala um nome tão bonitinho assim, paizinho querido. Quando você vai ver a vida pessoal, não tem uma vida devocional, não tem intimidade com Deus, é apenas o vocabulário. Aliás, boa parte da música gospel hoje apresenta Jesus como um namorado, que quer sentar no seu colo, quer deitar nos seus braços, quer sentir o seu afago. É tanta intimidade nas palavras que parece que Jesus é um namoradinho. As pessoas que mais tiveram comunhão com Deus vivem de regras. Ah, Senhor dos céus, Deus grandes e temível. Sabe o que está mostrando para nós? Eu não posso ser um intercessor sem ter uma visão plena de quão grande é esse Deus diante de quem eu estou orando. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Você começa tendo uma visão, uma compreensão de quão grande Deus é. Ele é próximo do próximo. Não é isso que o texto de Isaías diz? Quem habita no alto e sublime trono. E também com quem? Com o abatido e com o contrito de coração.
Mas antes de você entender que Ele está pertinho de você, do seu lado, você precisa entender uma coisa primeiro, que Ele é grande, que Ele é majestoso, que Ele está num alto e sublime trono, que Ele é Deus temível, o Deus dos céus e da terra, o Deus que está sobre todo o universo. Sem esse entendimento, meus irmãos, nós não podemos entender o que significa intercessão. Deus é soberano. Ele governa o universo e as rédeas da história na mão. Quando você ora, você está unindo a sua fraqueza na mão com a onipotência de Deus. Você está conectando o altar da terra com o trono dos céus. Esta é a segunda verdade que nos torna intercessor. A terceira verdade, o intercessor é alguém que se afirma na fidelidade de Deus. Vamos dar uma olhadinha na parte B do versículo 5. E que guarda as alianças em misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia é a doutrina da aliança. Deus fez com você e comigo uma aliança. E Ele prometeu ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. De Ele ser o nosso Pai e nós sermos o seu filho. Ele prometeu que quando nós andamos com Ele, Ele vai nos abençoar. Se nós nos afastarmos dEle, Ele vai nos disciplinar. Ele é esse Deus da aliança, que guarda essa aliança. Então, quando você se aproximar de Deus para orar, entenda isso, que Deus é fiel à sua aliança. Que Deus não desampara você. Que Deus não fica variando de emoções e sentimentos todo dia, toda hora ao seu respeito, porque a gente também pensa nisso. Quantas vezes nós pensamos nisso, que Deus é parecido com a gente? Que tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está alegre, está triste, né? Porque Deus não pensa assim, não. Deus não tem zigue-zague no seu pensar. Deus não tem esse zigue-zague no pensar, variação emocional. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel no seu caráter. Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel com a sua aliança. Ao orar a Deus, traga isso na sua memória. Quarta lição, o intercessor é alguém que importuna Deus com a sua súplica. Você pode ler o verso 3, a parte A comigo? Estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje eu faço na tua presença dia e noite para os filhos de Israel, os teus servos. Ele chega para Deus com uma linguagem humana e fala: Senhor, fica com o ouvido aberto, abra bem os olhos aí, porque eu vou falar agora. E eu estou pedindo de dia e de noite. O que esse rapaz está dizendo? Que eu estou insistindo com Deus. Eu estou apresentando essa causa para Deus. Que eu estou numa linguagem de Isaías 62, importunando Deus, fazendo Deus lembrar do que Ele prometeu. Vós não descanseis, nem deis a Deus descanso. A linguagem de Isaías é a figura que Jesus contou da viúva, que chega para o juiz, que era ímpio, que não importava com Deus, e ela todo dia chegava lá: doutor, minha causa, doutor, a minha causa. Todo dia: doutor, minha causa. E o doutor falando: quem que é essa mulher? Essa mulher é viúva. O problema dela é que precisa fazer. No outro dia ela chega: doutor, vim de novo. Vai, doutor, olha aqui, minha causa. Ó, doutor, que eu. E diz o texto que ele ficou tão importunado com a mulher que entrou na causa dela e resolveu a causa dela. É claro que o texto está falando por contraste, mas o que o texto está nos ensinando é que a oração tem esse componente de você chegar e você pedir, e você bater, pedir, buscar e bater. Essa é a existência. Orar e insistir. Orar e não esmorecer. Orar e perseverar na oração.
você coloca essa causa todo dia, toda hora, toda noite, todo dia, toda hora, toda noite, um mês, uma semana, um ano, uma década, a vida toda. Agora, quem de nós tem um comportamento desse jeito, dessa forma? Quem pode fazer como Isaac fez 20 anos? Quem tem pique para orar 30 anos por um filho como Mônica orou para Agostinho? Quem de nós tem perseverança para colocar sua causa diante de Deus e não desanimar de dia e de noite, como fez Neemias? Esse é o princípio da oração. Alguém que importuna Deus com a sua oração. Então, vamos ao quinto princípio. O intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os pecados do seu povo e as confessa. Vamos à parte B do versículo 6 até o versículo 7. Se você perceber lá no versículo 6, tem um ponto e uma vírgula. Ele vai mudar de assunto. Olha aí. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, os quais, olha a mudança da linguagem, temos cometido contra ti. O que aconteceu? Ele se incluiu. Uma coisa é você dizer que as pessoas estão pecando. Agora as pessoas estão pecando e eu estou no meio, eu estou junto, também faço parte. Nos quais temos cometido contra ti, pois eu agora, note você uma coisa, quando você, dica de oratório, quando você for falar alguma coisa em que você e alguém mais fizeram uma coisa boa, nunca coloca você na frente. José e eu fizemos esse trabalho, Antônio e eu fizemos esse trabalho, coloca o Antônio na frente. Isso é bonito. É um recurso de oratório muito elegante. Fulano e eu ajudamos a pessoa tal. Fulano e eu realizamos esse trabalho. Nunca ponha sempre o outro na frente. Agora, quando se trata de uma coisa que não é legal, um erro, de um pecado, eu e fulano, não fulano e eu e o fulano, eu e o cicrano. Perceberam? Quando se trata de confissão, preste atenção. O versículo 6. Faço confissão pelo pecado de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meus pais, nós pecamos. Ele se colocou na frente. Eu primeiro me coloco na frente. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, o teu servo. Agora preste atenção nessa oração de confissão. Olha o que nos chama a atenção. Você já escutou a seguinte oração de confissão: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados? Onde você já conseguiu ver isso? Senhor, lava-nos do lamaçal do pecado. O que quer dizer isso? Que multidão de pecado? Tem nome. Não tem nome. É um negócio vago. Eu não sei o que é multidão de pecado. Pecado, ele sempre tem nome. E ele começa a denominar os pecados. Corrupção. Temos procedido de todo, não é pouco, não é muito, todo corruptamente. Não temos guardado o mandamento sobre nem os estatutos e nem o juízo que o Senhor nos ordenasse. Nós somos um povo desobediente. E o que é o curioso aqui é que ele se identifica com as pessoas pelas quais está intercedendo. Não só sentimentalmente a ponto de chorar, mas quando ele vai reconhecer os dramas dos povos, ele fala assim: meu Deus, eu também sou parte disso.
espiritualmente eu também identifico com eles. Eu estou no mesmo barco, na mesma situação, cometi o mesmo erro, o mesmo pecado dele, aqueles que estão lá, que eu não estou vendo fisicamente, eu estou pecando também com eles. Eu também faço participante daquilo que eles estão fazendo, daquilo que eles estão pecando, né? Porque uma coisa é você apontar, outra coisa é você se colocar na mesma direção, na mesma linhagem. E aqui ele estava colocando na mesma linhagem. Aqui ele estava se colocando na mesma direção. Aqui ele estava demonstrando que ele precisava da resposta, mas ele estava na frente. E ele também era causador. Porque disciplina não é castigo. Disciplina é o cuidado de Deus para trazer você de volta ao caminho da obediência. A psicologia moderna hoje, a educação moderna hoje, está quase proibindo as pessoas de educar os filhos. Está tirando dos pais esse direito de correção, de disciplina. Quando o pai e uma mãe disciplinam os seus filhos, responsavelmente, disciplinam-os porque não gostam deles? Claro que não, porque ele ama eles. Ele disciplina para eles não continuar em caminho de transgressão. Aquela disciplina só tem um propósito, é trazer de volta aquele filho da insensatez ao caminho da bênção, né, da perfeição. É por isso que o pai e uma mãe, quando vai corrigir o filho, se ele não corrigir, depois ele vai ter desgosto. Quando Deus nos disciplina, não é porque Ele nos ama, é porque Ele ama. Tem hora que o amor de Deus não está sendo suficiente. A vara de Deus é a vara. Quando ele não entende o amor, então ele vai entender a vara, a disciplina, a correção. Outro aspecto, versículo 9. Mas se converteis a mim e guardai os meus mandamentos, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá eu vos trarei para o lugar onde eu tenho escolhido e ali farei habitar. Compreendo também que o arrependimento também redunda em restauração. Ele está dizendo o seguinte: se converter aí não é converter de uma pessoa incrédula, né? De uma pessoa. Está falando do povo de Deus. Sempre que um filho de Deus se afasta por desobediência e se arrepende do seu erro e volta para Deus, às vezes usa essa linguagem de conversão. Quando Jesus estava saindo do Getsemane, do cenáculo, ele diz assim para Pedro: Satanás requereu peneirar você como trigo, mas eu orei por você. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele não estava dizendo que Pedro não era convertido, que Pedro não era salvo. Não, ele estava dizendo que quando você voltar para mim, porque ele sabia que Pedro ia tropeçar. Jesus já estava antecipado, sabendo que Pedro ia negar, sua fé, o seu nome, o seu Senhor. Jesus sabia que Pedro estava tentando desistir de Jesus, da chamada. E Jesus está dizendo: quando você voltar para mim, ele queria lavar os pés de Pedro, e Pedro não queria. Ele só fala com Pedro: se você não deixar, você não tem parte comigo. E outra, se eu lavar seu pé, não preciso te banhar não. Né? Que o voltar para Deus é converter. E quando o Filho de Deus é disciplinado, cai em si, se arrepende, como o pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai, o que ele encontrou? Os braços abertos do pai, beijo, festa, recepção, restauração. É isso que Deus faz com a gente. Louvado seja Deus. Mas ainda tem um quarto aspecto aqui nesse texto, versículo 10.
compreende que os pecados do povo de Deus o anula a aliança de Deus com ele. Tem uma mensagem aqui no 10 lindíssima. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com seu grande poder, com tua mão poderosa. Glórias a Deus. Aqui, vou perguntar uma coisa aqui. Você já pecou contra Deus e ficou abatido, sentido o peso daquele pecado? Pequei, Senhor, contra ti. Eu vacilei. Aí você diz assim, mas eu ainda sou o teu servo. O fato de você ter pecado contra o seu Deus não tirou de você o privilégio de ser filho de Deus. O fato de você ter pecado contra Deus não faz de você um isolado. Quando Neemias ele chegou em Jerusalém, provavelmente em 445 a.C., ele percebeu que nada poderia ser feito para reconstruir a cidade e tornando segura, enquanto os muros não fossem construídos, embora ele tenha enfrentado uma forte oposição dos samaritanos, ele tinha consigo na sua mente que não ia ser fácil, a oposição do samaritano e também do libertinário, o libertário, que era um samaritano que retiraram com o novo governador, que era sócio de um novo governador, e ele complementou os 52 dias, ele edificou as muralhas. Isso com a ajuda dos fiéis, isso com a ajuda dos guardas, isso com a ajuda dos irmãos que estavam motivados, que ficaram na guarda do portão. Então, quando os muros eram construídos, Neemias ele determinou as leis que deram estabilidade e terrível situação econômica, E o conselho de Esdras decretou a legislação que aumentou em muito o padrão moral da comunidade, a fim de aumentar a pequena população da cidade, e ordenou que em cada 10 judeus em Judá que fosse viver em Jerusalém. Então, há cerca de 433 depois de Cristo, Neemias ele voltou para a Pérsia, onde ele ficou por cerca de um ano, e quando ele retornou para Jerusalém em 432 a.C., ele expulsou seus inimigos, inclusive Tobias. Esse Tobias ele era um amonita que estava no templo. Se você ler Neemias capítulo 13, no verso 4, adiante, você vai ver que Tobias ele era um governador pagão, de uma província do outro lado do Jordão. E tentaram impedir Neemias de construir a cidade. Quando Neemias começou, as oposições que se levantaram, esse Tobias aqui era o líder dessa perseguição, desse levante. E enquanto Neemias estava na Pérsia, Tobias ele se mudou para a área sagrada, que era o templo, na qual nenhum gentil tinha permissão para entrar no templo. E esse Tobias ele entrou. E Neemias também ele impôs o pagamento de imposto do templo e ele fez um sustento financeiro para o sacerdote e para os levitas. Ele também deu o apoio aos esforços de Esdras para exigir
a obediência do sábado, para abolir o casamento entre os judeus e entre os pagãos. Ele e Esdra, eles inspiraram o povo para adotar a lei e definir uma atitude de obediência à lei. Ele transformou a fortaleza, ele fortaleceu o judaísmo, né, por todo o tempo. O fim do livro é um apelo de Deus que lembra, para trazer uma lembrança, para lembrar dele o favor pelos seus esforços e pela sua restauração, a obediência e também da lei, né, que está em Neemias capítulo 13, a partir do 30 e o 31. Embora Neemias e Esdra fossem amigo e companheiro de trabalho, Esdra era um homem de ideias e pensamentos, e Neemias era um homem de ação e combinação. Os seus esforços deixaram marcado ideal no judaísmo, cuja intensidade eles tinham sentido. Ainda hoje nós podemos testificar o que fizeram esses grandes homens. Acredita-se que o livro de Esdra e de Neemias, possivelmente também o de Crônica, era originalmente o livro escrito por um desses dois, ou Neemias ou Esdra. E aqui termina a história, meus irmãos, da reconstrução de Neemias.